Olá, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de nivelamento? Todo mundo aí firme e forte? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então de um tema interessante, que é a aposentadoria por idade, certo? Vamos lá, conhecer um pouquinho do que é essa aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, então, a fundamentação legal, nós encontramos na Constituição Federal, está disposta lá no artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal. Na Lei de Benefícios também vem disciplinando, então, a aposentadoria por idade. Encontramos nos artigos 48 a 51, então, da Lei de Benefícios. Também vamos encontrar aqui, depois vocês corrijam, tá? Saiu errado no slide. Aqui é artigo 51 a 54 do decreto 3048. Então, aqui onde está escrito artigo 51 a 54, está escrito errado, está da Lei de Benefícios. Vão colocar decreto 3048 de 99. E aqui embaixo, artigos 225 a 233 da IN 77, tá? Ali está errado, até vou corrigir já. Vamos lá, corrigir aqui, rapidinho. Então, artigo 51 a 54 do decreto 3048 de 99 e artigos 225 a 233 da IN 77. Prontinho, agora está certo, ó. Mostra aí na tela para o pessoal, Gerson. Então, só repassando aqui para ninguém anotar errado. Os últimos dois aqui, então, é artigos 51 a 54 do decreto 3048 de 99 e artigos 225 a 233, então, da IN 77, tá bom? Na hora de digitar ali, saiu Lei de Benefícios, mas agora está arrumadinho. Então, qualquer dúvida que restar em relação à aposentadoria por idade, a gente tem que, então, se recorrer desses artigos aqui, tá bom? Essa é a fundamentação legal. E agora vamos entender um pouquinho o que é o conceito, então, de aposentadoria por idade. Ele é um benefício, então, concedido então, ao trabalhador. Que tipo de trabalhador? Todos os segurados, facultativos e obrigatórios, em razão da sua idade avançada. Então, a aposentadoria por idade, ela visa a proteção daquela pessoa, então, que atinja certa idade. Então, há uma presunção que, nessa idade, a pessoa ficaria incapacitada para o trabalho. Né? É uma presunção. Isso não significa que a pessoa que, ao completar a idade, fique incapaz para o trabalho. Mas é uma proteção da norma trazida para aquele que completar a idade exigida pela norma possa se aposentar, desde que preencha também os demais requisitos exigidos. Então, ele é pago mensalmente ao segurado, que completar a idade e preencher esses requisitos que nós vamos estudar hoje. Essa modalidade de aposentadoria, então, está associada à idade do trabalhador, não estando, então, exigindo o quê? O tempo trabalhado, o tempo de contribuição. Aqui, na verdade, ele vai exigir outros pressupostos, idade, mais alguns outros que a gente vai ver, carência, mas não vai exigir o quê? O tempo de contribuição. Tudo bem? Já que ao alcançar a idade, então, determinada pela lei, essa pessoa vai poder se enquadrar, então, e sair, usufruir desse benefício. Bastando para isso, então, que comprove, desde já, ter cumprido a carência que nós já vamos estudar. Então, quem é que pode ser beneficiário? Quem pode sair num benefício de aposentadoria por idade?
todos os segurados. Então, tenho que ser segurado da Previdência Social. Muitas vezes, as pessoas confundem o benefício de prestação continuada com uma aposentadoria. E nós vimos que não é. Embora lá no benefício de prestação continuada também, para o idoso, se exige a idade de 65 anos, lá é um benefício assistencial. Então, também cabe a nós, quando o segurado chegar ao escritório, informar. Se ele não é segurado da Previdência, ele vai ter direito a uma aposentadoria por idade? Não, ele não teria direito. Aí ele pode ser que, atingindo aqueles pressupostos do benefício assistencial, que ele tenha direito a um benefício assistencial, mas que é diferente. Lembra que o benefício assistencial não tem o quê? 13º salário. Ele é um benefício que visa suprir o quê? Aquela incapacidade, seja por idade ou deficiência, daquela pessoa que não consiga manter a sua própria subsistência e nem ter mantida por sua família. Mas lá não é aposentadoria. Então, para sair em aposentadoria por idade, a pessoa tem que ser segurado ou já ter sido segurado da Previdência Social. E mais, não só isso, vai ter que preencher todos os pressupostos. E quais são esses pressupostos, então? Quem é que vai ter direito? O que a gente vai ter que analisar? Analisar para saber se essa pessoa se enquadra. Então, um dos pressupostos é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado, desde 2003, ela foi dispensada para aposentadoria por idade. O artigo 3º da Lei 10.666, de 2003, vou anotar aqui para vocês na lousa, ela dispensou a qualidade de segurado. Aqui é parágrafo 1º. Dispensou a qualidade de segurado aqui na aposentadoria por idade. Porém, na aposentadoria por idade do rural, a lei traz que a pessoa tem que estar imediatamente, quando ela pede aposentadoria, ela tem que estar imediatamente ligada ao trabalho rural. Então, pro rural, é um pouquinho diferente. Embora que a gente tem que entender, todos os segurados são iguais perante a lei. Então, mesmo que a lei traga essa diferenciação, tanto os segurados, sejam eles rurais ou urbanos, o próprio artigo ele traz a isonomia entre eles. Então, há discussão, e aí vocês vão estudar e aprofundar na pós. Mas aqui é só para vocês saberem que existe essa situação. Então, pro segurado urbano, né, é isento, então, a qualidade de segurado. Se ele perdeu a qualidade de segurado por algum motivo, mas ele preencheu os outros pressupostos, tranquilo, ele vai poder sair em benefício. Tudo bem? O que a gente vai imaginar? Pessoa tem a vida laboral dela aqui. Ela começou lá atrás, muito lá atrás, vamos supor que em 70. Agora, em 2015, ela completou a idade. Completando a idade, o que acontece? Vou verificar se ela tem os outros pressupostos. Então, vamos dizer que, nesse caso, essa pessoa tenha todos os outros pressupostos. Só que ela ficou sem trabalhar aqui um tempão. Porque o último vínculo de trabalho dela foi em 2010. E ela só completou a idade aqui, ó. Então, nesse período de 2010 a 2015, já se passaram 5 anos. Ele perdeu a qualidade de segurado? Sim, ele perdeu. Mas os outros pressupostos ele preencheu. Ele tem carência, ele completou a idade aqui. Então, nesse meio tempo, ele perdeu a qualidade de segurado. Contudo, o artigo 3º, parágrafo 1º, dispensa, então, a qualidade de segurado para ele, ele vai poder se aposentar por
idade. Sendo que, lembram-se que a carência, quando a gente perde a qualidade segurada, não tem que pagar 1/3? Se essa pessoa tivesse que pagar 1/3, a carência é de 180 meses, seria uma carência, ela teria que pagar 1/3, 60 meses, seria um valor bem alto, bem pesado, 5 anos, né? Então vejam que a dispensa da carência aqui facilitou a vida, né, do segurado. E o outro requisito é a idade, se homem, 65 anos, se mulher, 60 anos de idade. E se for rural, há uma redução da idade em 5 anos, então, para esse trabalhador rural. Se ele exercer a vida dele, laboral, todinha, trabalhando só com atividade rural, ele vai ter essa redução. Pode acontecer que o segurado tenha trabalhado tanto em atividades rurais como em atividades urbanas. Aí a situação muda um pouquinho. Nós já vamos ver. Então, a gente vai ter que verificar essa situação. Lembram-se que na análise dos pressupostos e dessa vida mesmo, dessa linha temporal, o segurado ele pode passar por diversos tipos de filiações. Ele pode ser contribuinte individual, ele pode ser facultativo, um período. Aí ele pode ter lá no meio que atividade rural. Então, isso depende de uma análise. Depende de uma análise que a gente vai fazer. E também a carência. Então, tenho que ter qualidade segurada, nós já vimos que foi dispensada. A idade, 65 anos se homem, mulher, 60 anos. Redução de idade de 5 anos para o rural. Então, o homem, 60 anos, se for rural. E mulher, se for rural, então, 55 anos de idade. E a carência, que são 180 meses. Então, a aposentadoria por idade, nós temos a urbana, aquela pessoa que exerce atividade urbana, não tem atividade rural, inteiramente urbana. Temos aquele segurado que vai ter direito a uma aposentadoria por idade rural, porque ele sempre trabalhou na atividade rural, o tempo dele integral ali é todo no exercício de atividade rural, e a aposentadoria por idade híbrida. A híbrida nada mais é do que ter tempo na atividade urbana e na atividade rural. Então, há uma mescla. Então, aqui o requisito de idade no visual, então, para vocês. Se for urbano ou híbrida, a pessoa tiver tempo tanto rural quanto urbano, homem, 65 anos de idade. Mulher, 60 anos. Então, vejam que aquela pessoa que tiver atividade rural, um período, e outro período, atividade urbana, para ele não se aproveita o quê? Aqueles 5 anos, aquela redução de 5 anos na idade. Então, se ele tiver a mescla do tempo, urbano com rural, para ele vai ser a mesma idade do urbano. Então, urbano e híbrida, homem aos 65 anos de idade, mulher aos 60 anos. Então, só para aquele segurado que tiver atividade apenas rural, homem sai com 60 anos de idade e mulher 55 anos. Tudo bem? Então, a carência. Para esse benefício, a carência mínima é de 180 meses, ou 15 anos. O que é a carência? A carência é o pagamento
feito. Então, vai ter que comprovar que pagou 15 anos. Há exceções depois na pós, é claro, vocês vão se aprofundar, mas o que vocês precisam saber é que existe uma carência, então, de 180 meses de contribuição. Aquele segurado especial, lembra do segurado especial que nós vimos, que trabalha em regime de economia familiar? Que é um segurado especial que, mesmo não recolhendo, nunca tendo contribuído na vida, ele vai sair com o benefício de um salário mínimo. E, para ele, sim, é uma aposentadoria por idade. Para ele, é a exceção. Ele é a exceção à regra. Tá? Mas nós temos que lembrar de uma particularidade também. Carência, ela pode ser de 180 meses, mas para aqueles que estavam filiados à Previdência até o dia 24 de julho de 91, a carência, nós vamos ter que observar a tabela do artigo 142 da Lei de Benefícios. Porque, neste caso, pode ser que a carência seja o quê? Menor que 180. A gente verifica o ano que essa pessoa implementou os requisitos, implementou a idade. E aí a gente consegue verificar a carência. Então, olha só. Se um segurado vem e completa a carência em 2015, o que acontece? Para ele, já vai se aplicar o quê? 180 meses. A partir de 2011, quem completou os requisitos de 2011 para cá, a carência é de 180 meses. Mas pode ser que esse segurado completou a idade lá atrás. Se ele completou a idade em 2010, que seja. Se ele completou a idade em 2010, preencheu os requisitos lá, em 2010 a carência era de 174 meses. E para aquele segurado que completou, então, antes, ele pode ter uma carência diferenciada. Por que existe essa tabela do artigo 142? A carência era de 60 meses. E ela se alterou. Ela passou a ser 180 meses. Então, quando isso aconteceu, para quem já estava afiliado no sistema, inscrito no sistema, o que aconteceu? Observou-se, então, fizeram uma regra de transição para aquele segurado que estava prestes a se aposentar, e já tinha tempo lá atrás, amenizando a situação para ele, então. Para não ter aquele choque, né? Era 60, virou 180. Então, teve essa tabela. Então, implementou as condições, verifica o ano e qual é a carência correspondente. Na aposentadoria por idade também, a alíquota ela é um pouquinho diferenciada. Porque a renda mensal ela se inicia em 70%. E a cada grupo de 12, então cada grupinho de 12, a cada 1 ano de contribuição que essa pessoa tenha, ela ganha 1%. Até o limite de 30, para fechar 100. Então, se eu for verificar a aposentadoria de uma pessoa, inicialmente a alíquota dela é 70%. Mais 1% a cada grupo de 12. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar, durante a vida toda de trabalho, qual é o tempo de contribuição que essa pessoa tem. Então, para cada 12 contribuições que ela tiver, acrescenta-se 1 ano. Então, vamos supor que esse segurado aqui do nosso exemplo, ele tivesse 22 anos de tempo de contribuição aqui. Se ele recolheu, então,
todo esse tempo, ou ele tem 22 anos de tempo de contribuição, a cada grupinho, a cada ano, ele ganha 1%. Se ele tem 22 aqui, então ele ganha 22%. Então, 70 mais 22 igual a 92%. Então, depois de fazer o cálculo, né, somar o salário de contribuição, dividir, que é achar o salário de benefício, eu aplico a alíquota. Lembrando que, na aposentadoria por idade, também a gente tem o fator previdenciário, que ele é opcional. Então, eu vou verificar se aquele fator daquela pessoa é positivo. E só vou aplicar se ele for positivo. Fácil como achar a alíquota ali, né? Bem facinho. Todo mundo pegou? E agora a gente vai verificar, então, a data do recebimento. Como é que funciona? Se esse segurado for empregado e doméstico, vai valer, então, da data do desligamento dele do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela. Então, se ele se desligou do trabalho, esse desligamento, ele pediu até dentro do prazo de 90 dias a aposentadoria, conta, então, da data do desligamento dele da empresa. Se ele requerer depois desse prazo de 90 dias, requereu depois, por algum motivo, vai ser a partir do requerimento. Tá? Quando também não houver desligamento do emprego, ele continuou trabalhando e for lá e deu entrada no requerimento, também vai ser da data do requerimento. E, para os demais segurados, então, também vai ser a partir da data da entrada do requerimento. Tá? Então, essa particularidade aqui da data do desligamento serve para o empregado e para o doméstico. Para os demais, então, da data da entrada do requerimento. E para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele deve ainda comprovar o efetivo exercício da atividade rural, mesmo de forma descontínua, no período, olha, imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, a lei diz que tem que ser imediatamente anterior, ou seja, ele tem que estar na atividade rural. Enquanto que para o urbano, não. Ele pode ter perdido a qualidade de segurado e ele vai poder pedir aposentadoria por idade. Então, há uma discussão aí, que a gente verifica que não há uma isonomia. Né? Então, o trabalhador rural é definido como gênero. Então, o trabalhador rural ele pode ser empregado rural, ele pode ser contribuinte individual também, e ele pode ser segurado especial. Então, olha só. Onde é que está a fundamentação dos segurados especiais, então, ao direito à aposentadoria? Está lá no artigo 39, no inciso 1. Para os segurados especiais, então, referidos no inciso 7 do artigo 11 da Lei de Benefícios, fica garantida a concessão, então, de aposentadoria por idade, também podendo fazer jus da aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo. Então, o segurado especial ele vai sair com benefício de um salário mínimo. No período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. O segurado especial, se ele não recolhe, e carência é pagamento, é recolhimento, para ele não é exigida a carência, mas é exigido o quê? A prova de 180 meses também, ou daquele artigo 142, se ele tiver filiado, então, antes de 24 de julho de 91. Então, para ele, não vai ter que provar a carência, ele vai ter que provar o quê? O tempo de trabalho por 180 meses ou
tabela do artigo 142. Tá? Para ele é diferente, porque para ele não há contribuição. E mesmo não havendo contribuição, ele sai com benefício de um salário mínimo. E aqui uma curiosidade, a aposentadoria, então, do trabalhador rural era concedida apenas para homens antes da lei de benefícios. E apenas em alguns casos excepcionais eram concedidos à mulher, desde que ela fosse chefe ou arrimo de família. Então, antigamente, a aposentadoria rural era dada para o homem. E, com a lei de benefícios, houve uma extensão desses direitos. Porque, além do segurado homem, chefe de família, sair em benefício, os documentos dele também se aproveitam para a família dele, para a mulher, para os filhos, ou para equiparados, né, a filhos. Então, houve uma ampliação na Lei 8.213 de 91. Então, só para frisar, a aposentadoria por idade ao trabalhador rural é necessário o preenchimento, então, de 2 requisitos. Primeiro, a idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. A comprovação do exercício de atividade rural, nos termos do artigo 143. Esse artigo 143 vai falar da tabela também, ele vem logo em seguida a tabela do artigo 142. E aí a justificativa do porquê que essa aposentadoria tem uma redução, a aposentadoria para o rural tem uma redução de 5 anos da idade. Como a atividade rural ela é muito penosa, exige muito esforço do segurado, que trabalha debaixo de chuva, debaixo de sol, né? Por conta desse maior desgaste que ele tem e visando a proteção ao bem-vida. Então, pela Constituição Federal foi garantida, então, a saída dele antes, garantindo, então, essa redução de 5 anos na idade. Por conta disso. O maior desgaste, então, que ele teria. Tá? Essa aula foi uma aula rapidinha, né? Não dá para falar muito de aposentadoria por idade, para se aprofundar muito, né? Mas é um tema que é de fácil estudo de vocês. Se vocês lerem os artigos, é bem simples de entender, né? E não tem muito segredo. Vejam que os requisitos mesmo são esses. É ter a idade, ter a carência, né? Então, lembrando que a gente pode ter a aposentadoria por idade, então, urbana, que é aquela pessoa que tem só tempo urbano. A gente pode ter a aposentadoria por idade do rural, que tem a redução de 5 anos na idade. E nós podemos também encontrar aquele segurado que trabalhou tanto com atividade urbana e atividade rural, e aqui não importa se ele teve primeiro atividade rural e depois urbana, ou vice-versa. Aqui ele exerceu atividade urbana e depois ele virou trabalhador rural, não tem problema. Tá? Mas aí, nesse caso, ele sai, então, na aposentadoria híbrida, porque ele tem tempo rural e urbano. E aí, nesse caso, não se aproveita para ele, então, a redução de 5 anos na idade. Lembre-se disso. Tá bom? Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau.